Olá, muito boa tarde. Os textos da Bíblia podem fazer parte de leituras do cotidiano ou da reflexão que o tempo de descanso também proporciona. São também uma presença permanente nas celebrações religiosas, nomeadamente nas missas do domingo. 3 leituras que analisamos neste programa em cada semana. Hoje, contando com a presença do Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde e obrigado por estarem no programa Eclésia para mantermos esta proximidade aos textos da Bíblia, analisando 3 textos que são lidos nas missas de domingo. Os deste domingo, Padre João Lourenço, apresentam uma sintonia temática às 3 leituras? Antes de mais, boa tarde a todos. Eu acho que sim, acho que as leituras apresentam alguma sintonia temática. E essa sintonia vem enquadrada um bocadinho, eu diria, quase no contexto do tempo que se vive durante este mês de agosto, não é? O mês de agosto é um mês propício, eu diria, um pouco também, se é verdade que há descompressão, um certo relaxamento, também é verdade que e normalmente as pessoas até o dizem, quando regressam de férias, dizem, venho renovado. Portanto, significa que é também um tempo de recuperar e de recarregar baterias. E a diferentes níveis, não é? A diferentes níveis. E eu acho que também ao nível... Não é possível carregar baterias se não houver também uma certa recarga interior. Não basta apenas a gente vir muito descansado. Porque pode-se vir muito descansado, também durante o ano posso andar muito descansado e andar sempre cansado. Porque eu acho que, de facto, precisamos, e cada vez mais, de encontrar energias, mas de construí-las. Encontrá-las, mas de construí-las. Saber que elas, de facto, dependem muito da participação e do empenho. E eu acho que também estes textos têm um bocadinho isso. Há um texto que motiva a esperança, que é uma espécie de projeto de reconstrução, e depois algumas propostas por onde essa reconstrução vai passar. Sinto um bocadinho esta dinâmica aqui presente. Eu salientava aqui 2 ideias que me parecem estar presentes de um modo ou do outro nos textos. Uma primeira ideia da salvação, ou seja, até parece que, como é que em tempos de férias vamos tratar de coisas tão sérias, não é? Mas, de facto, há aqui uma reflexão sobre a salvação, e não só sobre a salvação, mas sobre a vontade universal salvífica de Deus, ou seja, o convite a que torna o tema mais complexo. Exatamente, ainda mais complexo, e a primeira leitura deixa isso de uma maneira clara. Esta proposta de Deus que Deus quer fazer e faz a todos, e quer que seja para todos. Portanto, não é só a vontade de salvação, é a vontade universal de salvação, de que todos se salvem. E a segunda nota seria, que foi já aqui referido, Padre João, a questão do encontro. Quando ele falou na renovar as baterias, a gente sente-se renovado porque temos mais tempo para o encontro, e o encontro aos mais diversos níveis, connosco mesmo, com aquilo que é verdade de nós mesmos, mas também com aqueles que nos são mais próximos, e aqui, por que não colocar também com aquele que é o outro, o encontro com Deus. A experiência do encontro é fundamental, e quando nós, ao longo dos ritmos normais da vida, não temos o tempo suficiente para dedicar ao encontro, sentimos que, apesar de fazer muitas coisas, ou apesar de não fazer nada, sentimos-nos meios vazios, não é? Há ali qualquer falta de consistência. E por isso as férias podem ser esta experiência tão revitalizante, porque dedicamos mais tempo ao encontro a estes vários níveis. Isso parece-me ser importante. Vamos ver de que forma cada um dos 3 textos faz passar essas mensagens, desde logo o Evangelho. E antes de analisarmos, vamos ouvir o texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá: Repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus
Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, e vós a serdes postos fora. Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos. Que síntese faz esta última frase que ouvimos? Que síntese faz esta última frase da mensagem do texto do Evangelho? Esta última frase do Evangelho é uma daquelas que nos acompanha, não é? Que não é estranha a ninguém, porque ela constitui quase como que um refrão, tantas vezes repetido e muito presente. Em todos os contextos, não só o religioso. Em todos os contextos. Não é? É um refrão cultural. Eu diria que é quase um fenómeno cultural. Ela já faz parte do nosso cotidiano, que vai para além daquilo que é o especificamente religioso. Mas, no fundo, esta frase também tem um contexto, e ela também não deve ser dissociada deste contexto. Porquê? Porque são estes últimos que são estes primeiros. Pois, últimos são aqueles que chegam, e aliás, por isso é que está aqui a primeira leitura neste domingo, ajuda a perceber que são estes últimos. São aqueles que não faziam parte que não faziam parte, que não estavam inscritos no projeto da fé bíblica do Antigo Testamento. Não era um povo eleito. E depois, quem são os primeiros? Os primeiros são esses. O que é que isto quer dizer? Eu acho que há uma ideia muito interessante para poder olhar para este texto do Evangelho. E o texto, creio que a ideia é esta: não basta estar inscrito para aceder ao grau, não é? Como hoje utilizaríamos nos nossos espaços académicos, na componente académica. As pessoas às vezes pensam, pelo ato de se inscrever, já têm acesso a tudo. Não, até na fé, o estar inscrito na igreja, ou fazer parte do grupo, ou estar no rol, ou então, como às vezes as pessoas dizem, isto sem ofender ninguém, fiz todas as comunhões, tenho os diplomas de tudo, isso não é garantia de nada, não é? A garantia constrói-se como, de facto, o texto diz. São poucos. E porquê é que são poucos? Não é para excluir. E Isaías diz que é para incluir. E Jesus Cristo também é para incluir. Mas a exclusão faz-se pelas opções pessoais que cada um faz. E essas opções carecem naturalmente de um exercício. Há uma outra frase que João Batista, muitas vezes Lucas, creio que é Lucas, colocava na boca de João Batista, dizendo: o reino dos céus exige violência. Não é a violência das armas, é a transformação pessoal do coração, do empenho, dos compromissos, do trabalhar-se numa ascese cotidiana que implica muito esforço, não é? E é exatamente um pouco para aqui que Jesus aponta. Não basta estarmos a invocar atributos, como hoje muitas vezes se faz. Eu sou amigo, eu sou mais daquele, eu faço parte, eu já visitei isto. Na ordem religiosa, eu diria que nas estruturas religiosas é onde mais isto se encontra. Parecem quase os partidos políticos. Eu sou amigo do chefe, sou adjunto da chefa, sou amigo do secretário-geral, sou disto, e então depois acontece com o outro. Aos do meu partido, eu dou tudo. Aos que não são do meu partido, não dou nada. E aos outros que nem são de um sítio nem de outro. A lei. Pois aqui Nosso Senhor Jesus Cristo vem dizer, todos são chamados, mas isso exige um empenho pessoal. Não está ninguém inscrito previamente. Para além das famílias religiosas. É verdade. O texto é muito interessante, mas pode conter uma armadilha, porque nós podemos ficar fixados na pergunta, afinal, quantos salvam são poucos, e ficamos só agarrados a isso. E o texto vai muito mais longe, e pelo contrário, o texto é a universalidade. E aqui, quando diz nascente e poente, norte e sul, está a falar nos pontos cardeais, está a dizer que o horizonte é o mundo inteiro. Agora, a entrada é uma porta estreita, ok.
Mas está assim, o texto diz-nos qual é o critério para passar essa porta estreita. E digo com toda a clareza. E que não é só para os que estão inscritos, como aqui foi dito, não é para aqueles... Nós comemos e bebemos, tu estiveste nas nossas praças. Não é esse o critério. O critério é o outro. E qual é esse critério? Dito de uma maneira clara, é fazer o bem. O texto fala pela negativa, diz: não vos conheço porque vós praticais a iniquidade. O que quer dizer que passará por essa porta estreita quem fizer o bem. E o bem é dito assim, sem adjetivar, sem dizer se é o bem àquele ou àquele outro. É o bem que se faz a estes que vêm de todos os pontos cardeais. É interessante isso, isto. Enfim, é outra face da moeda desta tal inscrição. Exatamente, que se pode tomar por garantia. E isso faz-me lembrar, remete-me sempre àquele texto que eu julgo que é dos Atos, quando perguntam: mas vocês não conheceis Jesus? Quando Pedro faz isso e lhe perguntam: mas quem é esse Jesus? E o critério que é dito é aquele: foi aquele que passou fazendo o bem. Cá está de novo o critério, não é? Aquilo que nos remete como seguidores de Jesus é o que fazemos tal como ele fazia, passar fazendo o bem. E uma vez mais, não é dito a quem, é dito simplesmente passar fazendo o bem. Essa é a chave de leitura do pontificado do Papa Francisco? Essa é também a chave de leitura que podemos encontrar, julgo eu, com alguma facilidade no pontificado do Papa Francisco. É muito interessante que ele, nos seus textos, quase nunca adjetiva também a quem se deve dedicar as ações, é sempre a todos, e quando adjetiva, esses todos são sempre os pequeninos, as periferias, os necessitados, não é? Dar mais atenção a esses que mais precisam. Mas, de modo geral, não é adjetivado, é sempre a todos. Fazer o bem sem olhar a quem, diria o povo português. O povo português, todos os povos, cada um na sua língua. E creio que a primeira leitura também está muito em relação com esta mensagem de salvação para todas as pessoas. Aí, em torno do Monte Santo, Jerusalém, que simbolismo tem essa convocação de todas as nações para o Monte Santo? É um simbolismo muito típico de Isaías. Porque é que esta centralidade? Este texto conclui a terceira parte do livro de Isaías. E esta conclusão, esta última parte do livro de Isaías, é uma apologia para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução no pós-exílio. Os judeus regressaram do exílio. Naturalmente, a primeira tentação que cada um tem é: vamos levantar as nossas telhas, vamos fazer as nossas janelas e as nossas portas, mas é preciso criar o espaço comunitário. Esse espaço comunitário é exatamente representado pelo Monte Sião. É aí que é o espaço do encontro, dentro da fé bíblica, com Deus. É o espaço para onde caminhamos nas celebrações, é o espaço onde nos reencontramos e, portanto, há toda uma idealização desse Monte Santo. Mas é uma idealização que o profeta vai já muito além. Porquê? Porque já não é a pensar só em nós, povo judeu, é a pensar em todos. Portanto, há aqui já uma espécie de... E, aliás, Isaías é um paladino desta universalização da fé. Há aqui já exatamente um projeto muito significativo. Por isso, o Monte Sião é aqui tomado como uma espécie de espaço ideal, uma simbólica ideal. Aliás, Isaías tem duas coisas muito interessantes, que é fazer uma espécie de idealização da dinastia davídica, quando nós sabíamos que tinham tantos fracassos, que não eram muito melhores que os outros, mas eles estão idealizados. Eles são os mediadores desta história. E de outra é idealizar exatamente o Monte Sião como espaço. Não está na mente do profeta restringir, excluir. De facto, Isaías é um construtor de globalização. É um paladino desta abertura. E temos aqui um texto exatamente dentro de uma quadra histórica, de um tempo preciso, mas muito interpelativo nesse sentido, deixando, ao concluir a sua obra, um grande apelo, um grande convite a que todos os judeus se empenhem, porque estão a construir algo que é para toda a humanidade. E, no fundo, a Igreja também deve ser isto. Isto é, no fundo, se quisermos, este texto aponta-nos para aquilo que seria a comunidade escatológica. O que é este palavrão? Ou seja, aquela comunidade que Deus quer construir no fim de todo o caminho. E essa comunidade é uma comunidade universal. Até podemos encontrar aquilo que poderíamos dizer uma certa ousadia da parte de Deus, porque ter dito que para se fazer parte dessa comunidade universal basta aceitar o dom que está a ser dado e
agir de acordo com esse dom que está a ser dado. E não porque se pertence a esta raça, a esta etnia, diríamos agora, a este povo, a esta casta, àquela tribo. Não, não é isso que faz. O convite é feito a todos e depende da maneira como se aceita ou não aceita esse convite, a maneira como eu me comprometo ou não comprometo com ele, a entrada nesta comunidade escatológica. É ousado da parte de Deus, mas é assim o nosso Deus. É um Deus que quer ser para todos. E esta a mim parece-me ser o critério mais importante. Permite-me só dizer isto. Muitas vezes nós partimos desse pressuposto que é a vontade universal salvífica de Deus e fazemos uma reflexão que parece ir depois afunilando esta vontade universal salvífica de Deus. E depois concluímos assim, bem, se a minha reflexão vai afunilando, então é porque a vontade de Deus não é tão universal. Bem, isso quer dizer, não é que o pressuposto esteja errado, é que a minha reflexão foi mal feita e, portanto, tenho que refazê-la de acordo com este pressuposto inicial que é a vontade universal salvífica de Deus. E um pressuposto inicial que já, enfim, que tem muitos milénios. Exatamente, está aqui dita tal comunidade escatológica que é o sonho de Deus desde toda a eternidade. Passamos, nesta análise que fazemos aos textos da Bíblia que se escuta nas missas de domingo, o texto da segunda leitura da Carta aos Hebreus, que mensagem e em contexto emerge essa mensagem quando se afirma que o Senhor corrige aquele que ama, não desprezar a correção, não desanimes quando Ele te repreende. Enfim, que mensagem está aí, Padre João Lourenço? Eu acho que está uma mensagem que se enquadra, que se pode contextualizar bem dentro do espírito, da finalidade, dos objetivos desta Carta aos Hebreus. O que é esta Carta aos Hebreus? Creio que todos sabemos e todos sabem que esta é uma carta. Não sabemos, não está hoje, ao contrário de que noutros tempos se pensou, não está hoje muito bem identificado quem é o autor. Poderá andar ali na esfera de Paulo, mas provavelmente não. E dirige-se àqueles cristãos que passaram do judaísmo ao cristianismo, mas que sentem a saudade e a nostalgia das instituições que tinham e que agora não têm, das festividades do templo, que também já não existiam, porque entretanto foram destruídos, acabaram, já não se celebram, já não têm lugar, e portanto há aqui como que uma espécie de saudade. Mas há também um caminho a percorrer. E esses crentes que passaram do judaísmo ao cristianismo, muitos deles terão esta sensação. Nós, judeus, fomos perseguidos, mas agora no cristianismo também estamos a sê-lo. Nós vimos de uma tradição anterior em que o ser judeus não foi fácil. E agora no cristianismo também estamos a ser e também não é nada fácil. E então o autor da Carta aos Hebreus está a dizer-lhes, a querer mostrar que isso é também um gesto do amor de Deus e recorre a uma espécie de linguagem, que eu diria quase uma linguagem familiar, que o pai, que muito preza pelo filho, muitas vezes tem de intervir, tem de corrigir aquilo que é uma linguagem do nosso cotidiano. Sim. Não quer dizer, muitas vezes, a tentação, e às vezes a nossa linguagem é muito traiçoeira, dizemos que a tentação é dizer que está a castigar. E esta palavra, eu acho que não há palavra mais perversa do que esta. Depende do que é efetivamente o castigo. Não pode ser, às vezes entende-se o castigo por aquilo que na altura não vem de encontro ao capricho ou ao apetite. Mas não é o castigo, muitas vezes é algo muito positivo que está a abrir horizontes. E dentro dessa experiência que é familiar ao autor, e que certamente ele também passou por ela, está agora a aplicá-la. Portanto, e para isso recorre a uma coisa interessante, que é a experiência da sabedoria. Os livros da sabedoria primam esta autoformação, este crescimento feito a partir do empenho pessoal. E o autor foi lá buscar exatamente alguns daqueles que são os motivos, são os temas, que são as linhas de força dessa literatura sapiencial, do livro dos Provérbios, do livro Ben Sirá, do livro etc. Portanto, essa literatura é também uma literatura que ajudou o povo de Israel a encontrar os caminhos de Deus. Curiosamente, Dr. Juan, pedia-lhe, enfim, uma análise a partir desta indicação. O texto diz que o fruto deste exercício, e fala mesmo dos que assim foram exercitados, a justiça e a paz. Sim.
É o que se constrói no meio do itinerário. E constrói-se a partir de quê? Desta relação em que a gramática que aqui aparece é a gramática familiar, da experiência familiar. E isto a que o texto nos aponta parece-me ser, do meu ponto de vista, a chave que me ajuda a penetrar no segredo deste texto. Senão eu fico, uma vez mais, caio na armadilha de poder fazer leituras neste género. É Deus que me manda aquele acontecimento, para falar no sofrimento, ou é Deus que me castiga por qualquer coisa porque me quer educar. Ora, se passarmos isto para a gramática da experiência familiar, se calhar faz aqui outra luz. Não há aqui, por exemplo, na questão do sofrimento, quantas vezes acontecem coisas aos filhos que os fazem sofrer e qual é a postura do pai? Estar ali ao lado do filho para ajudá-lo a enfrentar aquela dificuldade que o pai não pode evitar, ou até, podendo torná-la mais leve, ajuda-o, mas diz, vou aproveitar esta oportunidade para o ajudar a crescer nessa linha da justiça, da paz, do desenvolvimento. Portanto, não tanto esta ideia de há um Deus que está a provocar as coisas para me fazer sofrer gratuitamente, para me castigar, para essas imagens, do meu ponto de vista, de facto, podem ser muito, muito complicadas, mas esta outra imagem da experiência familiar de um pai e de uma mãe que, ao educar os filhos, aproveita todas as oportunidades para os fazer crescer com o objetivo, que é um objetivo positivo, de que eles cresçam como pessoas que possam ser felizes, justas, comprometidas com a felicidade e com a justiça do ponto de vista humano. Isso parece-me ser essencial. Isso também para estes dias que podem ser de férias para muitos dos que nos veem. Exatamente, e fazer essa experiência em família. Exatamente. Agradeço por terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar tudo bom. Estes textos. Mais logo, siga o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, boas férias, se for o caso. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.